Olá, pessoal! Estamos de volta para a nossa aula 6 da disciplina de Logística, do curso técnico em Logística, tá? Então, nesta aula, a gente vai falar sobre os dois tipos de integração enquanto estratégia de crescimento de uma empresa, tá? A integração vertical e a integração horizontal. Então, o nosso objetivo aqui é que ao final dessa aula vocês saibam distinguir cada um desses tipos de integração e consequentemente, identificar a importância de cada um deles, ok? Então, para a gente dar início a essa nossa conversa da aula 6, a gente precisa entender como está o cenário hoje com relação à integração. O que anda acontecendo muito, né, no ramo empresarial aí? As cooperações, as alianças estratégicas, as parcerias, elas estão sendo bastante vantajosas em vários casos, tá? Muitas vezes você ter um concorrente seu como parceiro, como aliado, é muito mais interessante do que você ter ele simplesmente como concorrente, não é verdade? Então, esse tipo de ação, esse tipo de pensamento das empresas favorece estas estratégias que nós vamos falar hoje, que são estratégias de integração horizontal e estratégias de integração vertical, tá? Esses conceitos, pessoal, eles estão muito ligados ao conceito de logística integrada, né? A logística integrada também é uma estratégia empresarial de crescimento de uma empresa, ok? Essa estratégia de crescimento, essa estratégia de logística integrada, ela envolve o quê? Você integrar funções dentro de uma única empresa e também integrar diversas empresas dentro de uma cadeia de distribuição. Mais para frente, esses exemplos, eu vou passar alguns exemplos, esses conceitos vão ficar mais claros ainda, tá? Então, pessoal, a integração dessas empresas, ela cada vez mais, ela vira o quê? Uma estratégia competitiva, tá? É um diferencial que as empresas têm diante de seus concorrentes, tá? E como a gente vem falando aí, existem duas formas para ocorrer a integração: integração vertical e integração horizontal. Primeiro, vamos falar da integração vertical. Pessoal, é importante essa grande diferença entre integração vertical e integração horizontal. A integração vertical, ela está relacionada aos processos produtivos estarem sendo realizados dentro da mesma empresa. Por exemplo, quando você faz uma fusão, uma incorporação de uma outra empresa que vai te auxiliar dentro dessa cadeia, dentro dessas atividades de produção, por exemplo, de uma empresa. Isso traz o quê? Uma redução de custos para a empresa e maximização de resultados, consequentemente. Então, olha que interessante que pode ser para o mercado, para uma empresa. Essas fusões e incorporações, por exemplo, quando uma empresa adquire ou se incorpora a uma que era praticamente a sua única fornecedora de matéria-prima para aquele ramo de empresas, o que vai acontecer com seus concorrentes? Eles vão ter a sua vida bastante difícil, já que você incorporou um fornecedor de matéria-prima daquele seu ramo empresarial, certo? Se você compra, se você funde ou se você incorpora aquela empresa dentro da sua, os seus concorrentes que precisariam dessas mesmas matérias-primas vão depender de quem? Da sua empresa, certo? Eles vão ter que fazer negócio com a sua empresa, porque eles são dependentes dessas matérias-primas, tá? Então, aí, uma importante frase de um estudioso, o Michael Porter, né, nessa área de logística. Então, ele diz o quê? A integração vertical é geralmente implantada com o intuito de reduzir custos, tais como os de produção, distribuição e vendas, né, que passam a ocorrer dentro dessa empresa. Então, a possibilidade de redução de custos e, consequentemente, de riscos do negócio não dar certo, eles vão ser minimizados. Então, na maioria dos casos, essa possibilidade de redução de custos e a possibilidade da redução de riscos é que convence, né, os executivos, as empresas, a fazerem estratégias de integração vertical. Então, o que a gente tem aí? O inverso da integração vertical é a terceirização, para ficar mais claro esse exemplo para a gente. Então, ao contrário de você trazer empresas que vão auxiliar fazendo os processos produtivos que você não tinha domínio,
você pode fazer o inverso, né? Que é a terceirização. É você passar a responsabilidade de um processo produtivo que seja para uma outra empresa. Qual que seria a melhor estratégia para uma empresa? Terceirizar ou integrar verticalmente? São respostas que têm que ser dadas, baseadas nas seguintes perguntas. Será que vale a pena o custo que eu vou ter ao incorporar, por exemplo, uma empresa que faça um processo produtivo dentro do meu sistema de produção? Será que vale a pena todo esse custo? Né? Ou, será que as empresas que existem aí, que têm a possibilidade de me fundir ou de incorporar, elas sabem fazer melhor do que eu? Né? Sabem fazer melhor aquele processo do que a minha empresa? Então, essa estratégia deve ser analisada, tudo bem? Então, um exemplo aí de integração vertical, bastante interessante, é na época que a Nestlé, né, veio para o Brasil. Ela, ao se instalar aqui no nosso país, ela passou a comprar várias fazendas, várias indústrias, de forma o quê? Que ela tinha esse domínio de várias partes da cadeia de suprimentos, ok? Então, é o contrário dela terceirizar. Ela poderia, sim, ter terceirizado, por exemplo, um local para produção do leite, sem problema. Mas não, ela decidiu fazer o contrário, que é o quê? A integração vertical que a gente acabou de estudar. Tudo bem? Então, a gente diz que a integração vertical é uma sequência simplificada, já que você tem todos os processos ali dentro da mesma empresa, ok? Então, esse processo envolve desde a extração da matéria-prima até a entrega do produto ao consumidor final. Então, a empresa tem o domínio de toda essa sequência por ter se integrado verticalmente a uma outra, ok? Agora vamos falar um pouco da integração horizontal. Qual que é a diferença entre integração vertical e integração horizontal? A integração vertical a gente acabou de ver que é quando a empresa se funde ou incorpora outras para agregar novos processos à sua cadeia de suprimentos, ok? Agora, a integração horizontal é quando a empresa ela adquire empresas que fazem a mesma coisa que ela. Tá? E aí eu cito o mesmo exemplo da Nestlé, que usa da integração vertical, mas também utilizou da integração horizontal. Quando que ela utilizou a integração horizontal? Ao comprar a concorrente Garoto. A Garoto faz chocolate tanto quanto Nestlé faz, ok? Mas a Nestlé achou por bem, acreditou ser vantajosa a compra da concorrente Garoto. Tá? Então, aí, a partir de agora, a gente tem como conceituar, né, a integração horizontal, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então, essa estratégia ela é baseada na aquisição de empresas de um mesmo nível da cadeia produtiva, ou seja, concorrentes, geralmente concorrentes diretos, ok? O que mais que a gente pode falar? Compartilha atividades similares, o que a Nestlé fazia, a Garoto também fazia, certo? Além disso, pessoal, quando a Nestlé comprou a Garoto, ela comprou também a marca. Vocês reparam? Provavelmente, muito de vocês nem sabia que a Nestlé tinha comprado a Garoto, certo? Por quê? A Nestlé comprou a Garoto, mas comprou também a marca Garoto. Então, você consegue comprar hoje um produto com a marca Garoto, porém, a propriedade é da Nestlé, ok? E aí a gente tem, né? Aí eu peguei um print, né, de uma tela da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, citando como uma aquisição de sucesso, né, essa compra da Garoto feita pela Nestlé. Então, aí citando como um caso de sucesso, tá? Então, foi um caso realmente bom, porque a Nestlé acabou investindo bastante em novos produtos para Garoto, então foi um caso realmente que a gente pode citar como sendo bem sucedido. Tá? Quais são as vantagens, pessoal, da integração horizontal? Né? A integração horizontal, ela vai favorecer o compartilhamento de informações, desenvolvimento de planos em conjunto, né, já que eu sou proprietária, né, dessa outra empresa, já que uma empresa é dona de outra empresa, a gente pode compartilhar várias informações ali, inclusive fazer compras em conjunto, desenvolver novos produtos, embalagens, tudo isso reduzindo custos, né, e tendo um único trabalho, ok?
Isso tudo, pessoal, vai gerar redução de custos, não vamos ter operações duplicadas, podemos utilizar uma única operação para as duas empresas, né? Redução de estoques também. Enfim, essa é uma boa estratégia. Na verdade, a empresa deve analisar, logicamente, os custos disso. Uma informação importante aqui para vocês, trago até um conceito novo agora, para a gente poder diferenciar integração horizontal de diversificação horizontal. São coisas diferentes, apesar dos nomes serem parecidos, e por isso mesmo a gente gera uma certa confusão, tá? A integração horizontal, pessoal, a gente já citou o exemplo quando a Nestlé compra a Garoto, tá? Quando uma concorrente compra outra que tenha atividades similares, tá bom? Agora, a diversificação horizontal é quando uma empresa compra outra que desenvolve um outro tipo de serviço, tá? Por exemplo, quando um banco compra uma operadora de cartão de crédito, ok? A gente tem um caso aí interessante a ser citado, quando o Unibanco comprou a operadora de cartão de crédito Hipercard, ok? Elas têm operações diferentes, têm finalidades diferentes, ok? Então, esse é um caso de diversificação horizontal que é diferente da integração horizontal, tá bom? E aí, cumpre destacar também a importância desse órgão, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Qual que é a função do CAD, pessoal? É justamente estar decidindo e analisando essas fusões, essas incorporações, né, nesse mundo empresarial, de forma a que não atingir os objetivos do consumidor, tá? Porque o que acontece? Muitas pessoas acreditam que essas fusões, essas incorporações, acabam prejudicando o consumidor. Por quê? Elas determinam o mercado, logicamente, então, impondo preços. Tá? Então, existe esse órgão, o CAD, que é responsável por analisar e muitas vezes até opinar e até, né, embargar, impedir a aquisição, a fusão de empresas por outros do mesmo ramo, para evitar danos ao consumidor, ao nosso cliente final. Tudo bem? Então, pessoal, é importante citar também que as empresas passam por algumas barreiras, algumas resistências, algumas restrições à implementação dessas estratégias de crescimento. E a gente tem aqui, trouxe duas bastante importantes, né, relacionadas às peculiaridades de cada uma das empresas, mas também aos aspectos comportamentais daqueles que estão envolvidos, dos funcionários dessas empresas. Então, como barreiras relacionadas às peculiaridades de cada empresa, imaginem, cada empresa tem uma estrutura organizacional feita, pronta. Cada empresa tem o seu estoque próprio. Cada empresa tem o seu sistema de informação. Então, essa é uma das barreiras que as empresas podem encontrar ao tentar se fundir e incorporar outras, porque cada uma tem a sua peculiaridade. Como você une empresas que podem ser bastante diferentes, né? Outras questões também estão relacionadas à questão comportamental, ok? É a questão da resistência das pessoas que estão trabalhando em alguma empresa e de repente vem outra e se junta a ela, né? A desconfiança, mas espera aí, eu estou passando informação da minha empresa para uma outra. Então, esse tipo de resistência, ela pode acontecer. E conforme a gente falou, pessoal, para finalizar a aula, as estratégias de integração vertical e integração horizontal, elas podem ser utilizadas pela mesma empresa sem nenhum problema, ok? É o caso da Nestlé que a gente citou, que ela se integrou verticalmente e horizontalmente, tanto ao adquirir fazendas, indústrias ao chegar no Brasil, quanto também ao efetuar a compra da Garoto. Tudo bem? Então, estamos finalizando essa aula, né? Eu espero que vocês tenham tido bastante proveito. Quero dizer que eu e os tutores sempre estamos disponíveis para esclarecer dúvidas de vocês, sim? E, por fim, também coloco aqui as referências utilizadas nessa aula. Tudo bem? No mais, nos vemos na próxima aula.